O Quarto ao Lado é um filme que de cara já vai despertar muita curiosidade pela união de duas atrizes de destaque, a Julianne Moore e a Tilda Swinton, com o diretor espanhol Pedro Almodóvar. Além disso, o filme é um drama que ganhou o principal prêmio, o prêmio de melhor filme em um dos festivais mais prestigiados do mundo, o Festival de Veneza. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar para você que não me conhece. Eu sou Messias Adriano, esse é o meu canal no qual eu faço críticas sobre filmes e eu vou agradecer bastante se você puder se inscrever e clicar no like para ajudar esse conteúdo a chegar a cada vez mais pessoas. Então clica no like, se inscreve se você já não for inscrito, porque agora a gente vai para a sinopse e crítica. O contexto do filme é o seguinte: Ingrid, vivida pela Julianne Moore, é uma escritora famosa e bem consolidada de autoficção que trabalhou durante muito tempo em uma revista com Martha, vivida pela Tilda Swinton. O tempo passou, as duas se afastaram, a Martha virou repórter de guerra e então as duas vão se reencontrar em uma situação ao mesmo tempo forte e tocante, envolvendo saúde, ocasos da vida e relacionamentos passados. Na trama, a adaptação do livro O que Você Está Enfrentando, Martha está com câncer e a Ingrid, a amiga dela, diz logo no começo do filme a uma interlocutora em uma livraria que não acha a morte um processo natural, o que indica para o espectador que provavelmente a personagem vai ter que lidar com isso durante o desenrolar do filme. Mas sabe o que não poderia soar natural também? Almodóvar filmar em inglês. O diretor espanhol nunca havia filmado longas metragens, apenas curtas, e faz aqui, assim como Woody Allen fez em Golpe de Sorte em Paris, o seu primeiro longa-metragem em outra língua que não seja a sua. No entanto, diferente de alguns filmes que, pasme, o diretor não sabia falar fluentemente a língua a qual os atores estavam falando, aqui o Almodóvar sabe falar e interpretar o inglês, o que não deixa um estranhamento tão grande assim na obra. Apesar dessa mudança na língua, logo se inserem na trama temas muito caros à filmografia do Almodóvar, como maternidade e ausência de uma figura paterna e muitas passagens melodramáticas. E eu digo melodramático não em um sentido pejorativo. Eu adoro filmes que abraçam o melodrama sem medo disso, sem medo de soar esquisito, estranho, como o belíssimo A Vida Invisível, filme brasileiro, ou mesmo obras do próprio Almodóvar que envolvem o tema, como o ótimo Tudo Sobre Minha Mãe. Além disso, aqui você sabe muito bem o que esperar em alguns aspectos, como na direção de arte e no figurino, visto que as cores quentes, chamativas e vibrantes estão presentes. É um suéter vermelho vivo em uma personagem, um casaco amarelo ovo em outra, uma parede verde-limão na cozinha, dentre outras características visuais que lhe fariam pensar: isso aqui é um filme do Almodóvar. A fotografia do Edward Grau e a direção do Almodóvar, que trabalham juntos pela primeira vez, se mostram discretas, mas ainda assim bem eficientes, como inserir logo no início a posição de câmera zenital, a câmera posicionada diretamente de cima para baixo, ou comumente chamado de o olhar de Deus, ou quebrar uma conversa que estava sendo mostrada em plano contra plano, com um ângulo torto no meio da fala, quando uma das personagens revela um plano inusitado e que vai ser o grande ponto de virada da história. Aqui também são utilizados reflexos de espelho ou janelas que deixam o filme com um visual muito bonito e que podem muito bem trabalhar discursivamente o estado emocional daquelas personagens, como numa passagem na qual as duas estão em um hospital, olhando a vida acontecendo do lado de fora, e a imagem se torna muito mais forte quando a gente sabe que uma delas está com os dias contados, digamos assim. Esses aspectos, aliados à mise-en-scène no sentido de blocagem, movimentação e posicionamento das protagonistas em muitas cenas, só demonstram o esmero estético da obra e o talento daqueles que estão envolvidos na concepção dela. A maquiagem também faz um trabalho competente que ganha destaque. Além das cenas de flashbacks, nas quais uma das personagens precisaria ser rejuvenescida para dar um aspecto mais realista, aqui existe um trabalho muito bem feito de contraste entre as duas protagonistas. Uma com os lábios frequentemente rachados e sulcos do rosto mais ressaltados, no caso da que apresenta uma doença, e outra com um aspecto bem mais jovial e saudável, que combina com o aspecto de franqueza e positividade da personagem. Estranho é o trabalho sonoro, que às vezes isola aquelas personagens do mundo exterior de uma forma mais exagerada, mais do que deveria ser. Em uma conversa num parque movimentado de Nova York, por exemplo, a gente quase não escuta barulhos externos, como se o que mais importasse, aliás, a única coisa que importasse naquela cena, fosse a conversa das duas, a fala das duas, esquecendo, digamos assim, a ambientação externa.
Em termos de estrutura, também existem aspectos fora do comum ou um tanto quanto esquisitos. A trama ensaia iniciar no terço final um suspense, mas nunca chega a desenvolvê-lo ou mesmo a fechá-lo. Talvez porque, assim como o ruído externo, o diretor pensou que aquilo não seria importante. Mas esse mostrar e abandonar acaba não sendo bem justificado, soando como se houvesse alguma decisão de abandono e corte de cenas na sala de montagem, o que faz com que o filme fique no meio do caminho, deixando de abraçar um lado e aspecto principal, o do drama, paquerando com suspense, mas existindo, opa, não é por aqui, como se tivesse perdido energia ou simplesmente deixado esse aspecto para lá. Se em muitas questões você sabe exatamente o que esperar, aqui o diretor e roteirista Pedro Almodóvar está com um estilo muito mais contemplativo, digamos assim, quando comparado com outros filmes da carreira dele, com personagens desmiolados e de humor mais escrachado. Aqui existem longas passagens nas quais os personagens fazem um balanço da vida, seja entre as duas protagonistas, seja entre uma delas e outros coadjuvantes. Alguns desses diálogos se mostram bem inspirados, como aqueles nos quais elas falam sobre a inevitabilidade da morte, ou aqueles nos quais elas falam da importância de algumas obras artísticas, filmes ou livros para a vida delas, mas outros nem tanto. Não há aqui a amplitude escancarada de um melodrama assumido que rasgará corações, nem tanta sutileza de uma obra de desenrolar mais lento e que deixaria reflexões muito profundas ao final. Isso faz com que o resultado geral seja competente, mas morno, diferente de um equilíbrio muito mais bem lapidado, como o feito em Dor e Glória, por exemplo, o filme anterior do diretor espanhol. Beleza, pessoal? Me diz aí o que foi que você achou do filme, ou se você vai assistir, porque a gente fica por aqui hoje. Então, até o próximo vídeo. Tchau!